Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Eu queria que você prestasse bem atenção no que nós vamos falar, porque o que nós temos visto nesses dias, nessas caravanas que nós fazemos, e nesses casos, como o da Carol, que acabou se afastando. E isso é um alerta para todos nós. O que nós temos visto é o seguinte: eu me lembro que Jesus disse assim, olha, fecha, quando orares, fecha a porta do teu quarto, não é isso que ele ensinou? Sim ou não? Fecha a porta do teu quarto e ora ao Pai em secreto, e em secreto o Pai te recompensará. Não está escrito assim? Muito bem. Mas eu estava meditando nessa passagem, eu fiquei pensando, fecha a porta do teu quarto, você vai orar em secreto. Que quarto é esse? Será que é o quarto da nossa casa? Não, aí a gente pensando, a gente vê o seguinte: o quarto é o lugar de maior intimidade que uma pessoa tem, não é assim? Sim ou não? Dentro da sua casa, qual é o cômodo de maior que você, que é maior, de maior intimidade seu? Hein? É o quarto. E eu pensei o seguinte: e dentro da gente, qual é o lugar dentro da gente que é o lugar mais íntimo nosso? O coração. Minha mãe dizia que coração do homem é terra que ninguém passeia. Então eu entendi o seguinte: fechar a porta do quarto significa intimidade. Você fechar a porta aqui, ó, do teu coração e entrar aonde? Na intimidade com quem? Com Deus. Um casamento, ele não consegue se manter vivo sem a intimidade. Não existe essa de que, aliás, a primeira coisa que o diabo faz num casamento, o primeiro lugar que ele racha é na cama, é na intimidade do casal. A intimidade do casal sustenta o casamento. Você sai, vai trabalhar, você é casado, sai, vai trabalhar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, enfim, você vai correr atrás do seu prejuízo, digamos assim. Mas quando chega a noite, você que é casado, casada, você vai para onde? Para o quarto. E com quem? Com o seu marido, com a sua esposa. E ali você tem o seu momento de intimidade com ela ou com ele, que é o momento em que fortalece o seu relacionamento. A primeira coisa que acontece quando um casal se separa é a separação de quê? De corpos. Às vezes eles até moram na mesma casa, mas estão separados de corpos. Por quê? Não há mais intimidade entre o casal.
Então aquele casamento está aberto para traições, está aberto para uma série de situações. Assim é com Deus. Por que que muitos obreiras hoje se encontram lá fora, na amargura, no meio do caminho? Por que que quando a gente olha para trás assim, vê um monte de corpos, espiritualmente falando, estirados pelo chão da estrada? Obreiros, pessoas que um dia foram obreiros, foram obreiras, foram pastores, foram bispos, foram membros, estão hoje nessas condições, porque eles perderam o elo, a intimidade com quem? Com Deus. Perderam aquele momento separado, aquele momento íntimo, aquele momento que você não está orando por ninguém, aquele momento que você não está orando nem pela igreja, aquele momento que você está com Deus. Jesus tinha esse momento. Jesus curava, libertava, expulsava demônios, Jesus curava os enfermos, Jesus ressuscitava os mortos, mas tinha um momento dele com Deus, no deserto, no Getsemane, no monte. Jesus deixava todo mundo de lado e se recolhia. Ele fechava a porta do seu quarto para ninguém saber o que ele estava falando com quem. A Bíblia não fala, só fala lá no Getsemane. Mas no monte a Bíblia não fala o que Jesus falava com Deus. Lá no deserto a Bíblia não fala o que Jesus conversava com Deus naqueles 40 dias. Porque ali era assim também como você não fala como é a sua intimidade com o seu marido ou com a sua esposa. Não é assim? Não é? Mas ali ele estava separado para Deus, numa comunhão com o Pai. Ele estava ali expondo suas fraquezas, expondo suas debilidades para Deus. Ali ele estava em comunhão com Deus. E era isso que fazia ele suportar o que ele suportou. Era isso que fazia ele ser quem era e quem é. Porque havia comunhão dele com Deus. E muitos obreiros e obreiras perderam essa comunhão com Deus. Perderam essa intimidade com Deus. Perderam esse momento com Deus nas madrugadas. Hoje você dorme de qualquer maneira. Você acorda de qualquer maneira. Você anda de qualquer maneira. Você pensa qualquer coisa, mas você às vezes até esquece de que você é de Deus. Viver em intimidade com Deus é você estar no carro, sozinho ou com alguém, mas 24 horas por dia a tua mente, o teu coração está em sintonia com Deus. Mesmo que você não esteja o quê? Falando, mas você está em sintonia com Deus no pensamento. Você está ali orando em espírito. Você não vai cair. Desse jeito você não vai cair. Porque você está se fortalecendo nele. Quando você deixa essa comunhão, essa intimidade, começa a deixar de lado. Eu me lembro desse lugar aqui. Eu morava aqui. E todos os dias, não vou dizer todos, mas quase todos os dias eu estava aqui, de madrugada. Eu não sei se você recorda que eu passava as madrugadas aqui de segunda para terça, falando com as pessoas, sentado aqui no altar, tudo apagado.
Eu e alguns pastores aqui conversávamos com as pessoas, depois orando de quê? Hora em hora, hora em hora. Mas tinha o meu momento. Eu não ficava orando só pelo povo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu orava pelo povo, mas eu me separava para Deus. Eu dobrava meus joelhos aqui. Eu falava com Deus. E até hoje eu faço isso. Até hoje eu faço isso. Hoje eu não estou morando na igreja, mas sempre que eu posso, não fico a madrugada toda, mas vou lá no altarzinho lá, dobro meus joelhos. Bispo, mas a gente tem que ir no altar? Não necessariamente, em casa. Eu falei na IURD TV no outro dia que eu aprendi uma vez com um pastor de colocar uma cadeira no meu quarto. Eu botava uma cadeira no meu quarto, uma cadeira simples, dobrava o meu joelho ali diante daquela cadeira e tinha certeza, na oração que eu fazia, que o Senhor Jesus ia sentar ali naquela cadeira e ficar o quê? Me ouvindo. Aí eu sentava ali e falava com Deus, no meu quarto. Então, a falta dessa comunhão é que atrai pecado, mágoa, ódio, atrai tudo que não presta, e a pessoa vai caindo aos poucos. A pessoa vai caindo aos poucos. A obreira, o obreiro vai caindo aos poucos, porque na medida que você vai se afastando dessa comunhão, você vai assim, você se afasta da comunhão com Deus, você se aproxima da comunhão com quem? Com o diabo. Sem você querer. É natural isso. A Bíblia diz, eu estava lendo aqui, que ninguém, preste atenção nessa frase, ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Se você quer se fortalecer, jamais você vai conseguir no pecado, cometendo pecados, ligado na internet, nas pornografias, nos bate-papos. Jamais você vai conseguir se fortalecer na sua própria iniquidade, ou fortalecer a sua vida com a sua própria iniquidade. E eu queria que você lesse comigo aqui o que aconteceu. Olha só que coisa interessante. Olha para mim, primeiro. Deus, depois que o templo de Salomão foi construído, Deus, ele desceu no templo de Salomão para consagrá-lo. E a glória de Deus encheu toda aquela casa. E Deus se referiu ao povo, dizendo: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, etc, etc, etc. O relacionamento, olha só, Deus ama a todo mundo. Olha só que coisa interessante. O amor de Deus é incondicional. Ele ama a quem? Todo mundo. Mas o ministério
de obreiro, de obreira, de pastor, bem como a entrada no reino de Deus é condicional. Vou repetir. O amor de Deus é o quê? Incondicional. Mas o ministério, bem como a entrada no reino de Deus, é condicional. Exige o quê? Condições. Depois que Deus falou com o povo, ele se voltou para o rei Salomão e disse assim, ó, vamos ler comigo aqui, capítulo 7. Ele disse assim, ó, versículo 17: quanto a ti, se referindo a Salomão, se, ó a condição, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, quer dizer, a palavra dele, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine em Israel. Olha só, olha a condição. Se você, ô Salomão, se você andar como Davi teu pai andou, se você guardar os meus estatutos, os meus juízos, e outras palavras, se você guardar a minha o quê? Palavra, então eu vou confirmar teu reino. Se você obreira, obreiro, pastor, bispo, guardar dentro de você a palavra de Deus, eu me lembro que Davi disse, Salmo 119, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, se você guardar os meus juízos, os meus estatutos, eu vou confirmar teu reino. Hoje significa, eu vou confirmar o teu ministério de obreiro, de obreira, de pastor, de bispo. Tá difícil de entender? Sim ou não? Aí ele continua aqui, ó. Olha a condição. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei aonde? Essa casa aqui hoje é o quê? É o nosso templo, é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Então ele disse, essa casa que eu santifiquei no meu nome, eu vou lançar longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Bispo, eu não sirvo a outros deuses. Talvez você não sirva a outros deuses de pau, de pedra, de metal, de gesso, as imagens. Mas tudo que você colocar acima de Deus é o teu Deus. Onde o teu coração estiver, é o teu Deus. Se você tem o seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, e você, seu namorado, sua namorada, e você tem essas pessoas como o seu tesouro, como a razão do seu viver, acima de quem? De Deus. Você está trocando Deus por outro Deus.
O que nós temos visto aí? A obreira, a ex-obreira, saiu por quê? Simples. Ela conheceu um rapaz no trabalho, né? Não é essa sempre a história? Ela conheceu um rapaz no trabalho, o rapaz não é da igreja, e começou a gostar dela, e ela começou a gostar do rapaz, e chegou um momento que ela teve que decidir. Ou ela fica com Jesus na obra, ou então ela sai da obra e ela se volta para aquele rapaz, namora, casa e vai em frente. Lá na África, uma obreira saiu. Todo mundo falando para ela: esse rapaz, ele não é da igreja, minha filha. Não faça isso. Eu quero ele, eu gostei dele. Né? Em outras palavras, ele passou a ser o meu? Não ouvi? O meu Deus. Olha, então você não vai poder continuar sendo obreiro. Não tem problema, eu vou. Virou as costas para quem? E mergulhou no relacionamento com ele, teve relação sexual e contraiu uma gravidez. E essa criança nasceu e no final das contas não deu certo o relacionamento dos dois e ela acabou com o relacionamento. Um belo dia, aproximadamente 2 anos depois, esse homem entrou na casa dela, lá na África. E ele simplesmente pegou ela por aqui, ó, e foi dizendo para ela, lentamente, porque eu botei até no programa as palavras dele: olha, eu amava você como a mãe dos meus filhos, mas você quis lutar comigo. E você, a minha vida para você não faz sentido. Eu não queria fazer isso com você. E foi apertando. E a gente ouvia a tossida dela. E ele falando. E no final, ele matou ela aqui, ó, na mão. Ela caiu, a criança de 2 anos assistindo tudo, e ele foi lá, tentou, e ele fazendo isso e chorando. Ele tentou acordá-la. Quando ele viu que não conseguiu, ele subiu numa cadeira, amarrou uma corda no pescoço e se enforcou no mesmo lugar. E a criancinha ficou sozinha olhando a mãe morta, estrangulada, e o pai morto, enforcado. Bicho, mas como é que vocês souberam disso? Porque ele botou o celular para a sogra ouvir tudo que ele estava falando. E a sogra trouxe a gravação. Ela gravou e trouxe para a gente. Por que isso aconteceu com essa obreira, essa ex-obreira? Porque ela trocou o Deus Todo-Poderoso pelo Deus namorado. E igual a ela, muitos. Agora o que eu queria que você prestasse muita atenção é nisso aqui. Olha só. Ele diz assim, desta casa, capítulo 21, versículo 21. Agora, preste atenção, se tiver pastor aí, por favor, preste atenção no que eu vou dizer, porque isso aqui não é só para obreiro não, é para mim, é para você, pastor, também. Desta casa, agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, o que vai acontecer? Você sabe o que é pasmar? Tomar o quê? Susto. Pasmar. Pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e essa casa
Em outras palavras, por que procedeu o Senhor assim para com essa pessoa, para com esse obreiro, para com essa obreira, para com esse pastor, para com esse bispo? Responder-se-lhe-á: porque deixaram quem? O Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da onde? Não, aqui está na terra do Egito, mas no nosso caso os tirou da onde? Do mundo. E os adoraram, não, e se apegaram a outros deuses e os adoraram, e os serviram, por isso trouxe sobre eles todo esse mal. Deixa eu fazer uma pergunta para você, olha para mim. Você já viu, você vai lembrar aí agora, de muitos obreiros, de muitos pastores, de muitos bispos, que um dia estiveram aonde? Lá em cima, exaltados. Deus os exaltou, não foi eles se exaltaram, Deus os exaltou porque eles estavam em que com Deus? Não ouvi? Intimidade com Deus. E Deus foi levantando eles, abençoando o ministério deles, abençoando. E eles foram o quê? Crescendo. Obreiros, pastores, bispos, crescendo. Até que quando chegaram numa condição tal, deixaram a intimidade com Deus de quê? De lado. Começaram a achar que eram bambambam. Começaram, ao invés de serem exaltados por quem? Por Deus, começaram a se exaltar. O eu entrou em ação. Eu faço. Eu aconteço. Eu isso. Eu aquilo. E acabaram roubando ou tentando roubar a glória de Deus. Eu não sou porcaria nenhuma. Você não é porcaria nenhuma. Nós somos o cocô do cavalo do bandido com AIDS. Nunca se esqueça disso. Entendeu, pastores e obreiros? Nunca se esqueça. Nunca nos esqueçamos. Olha aqui, ó, onde eu estou aí sentado ouvindo também. Nunca nos esqueçamos disso. E onde estão essas pessoas? Onde estão muitos? Tem um que virou padre. E quando a gente vê, a gente pasma. Outros viraram homossexuais. Quando a gente vê, pasmamos. Obreiros. Logo no início desse trabalho que a gente está fazendo, eu pedi a Deus: Senhor, nunca deixe os meus olhos se acostumarem com o que eu tenho visto nas caravanas. Obreiras e obreiros que foram usados por Deus, que expulsaram demônios, que curaram enfermos, que fizeram maravilhas
na fé no Senhor Jesus, manifestados no altar. E o diabo pisando na cabeça dele, no pescoço deles. Companheiros meus daqui, do altar, que um dia foram referência, foram modelo. Isso me dá temor, isso me dá... Eu fico, quando eu falo, penso nisso, quando eu falo nisso, eu vou para o vaso. Quando eu falo nisso, eu vou para o vaso. Dobro meus joelhos lá, diante dele, sujo ainda por cima. E digo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Porque eu vi, os nossos olhos viram. Os nossos olhos já viram, o seu também já viu. Pessoas que eram referência, modelo, pessoas que eu admirava, pessoas que eu seguia, fazia igualzinho. Hoje, quando a gente olha, a gente pasma. Vocês aqui, mais antigos, conhecem muitos que passaram aqui. Os mais novos não, mas os mais antigos, obreiros que estão aqui, conhecem. Ou não conhecem. Pessoas que fizeram sucesso como homens de Deus, tinham comunhão com Deus. Tinham um quarto fechado, secreto com Deus. E hoje, pasma-se quando vê o estado dessas pessoas. Só para finalizar, tem um bispo amigo nosso, que ele foi lá para Belém do Pará, quando eu fui para lá, trabalhar lá. Ele foi para lá, transferido. E um dia ele foi no shopping com a esposa. Quando ele saiu do shopping, chegou na igreja, o quê? Não ouvi. Pasmo. Falei: o que foi, rapaz? Tu viu o diabo? Ele disse: quase que eu vi. Ele saiu do shopping e estava lá um mendigo jogado ali no chão, barbudo, unhas terríveis, todo rasgado. Mas quando ele bateu os olhos nele, falou: não acredito. Chamou a esposa: fulana, olha quem está sentado ali no chão. Quando ela olhou, o que ela fez? Era um pastor, ex-pastor, amigo deles. Traiu a mulher lá em Brasília. Foi embora com uma, na época, membro da igreja, que tinha dinheiro. Ficou com ela um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Depois ela deu um chute nele. E ele caiu naquela situação. Aquela roupa rasgada ainda era a camisa social dele, de 5 anos atrás. A camisa social dele toda rasgada. A calça que estava toda rasgada e suja era a calça social dele, que ele usava para fazer a obra. E eles chegaram lá e falaram com ele: rapaz, a mesma coisa. Ali está escrito: perguntar-se-á, por que procedeu assim o Senhor? Não é assim? Em outras palavras, ele fez a mesma pergunta: rapaz, que houve com você, rapaz? Eu
traí minha mulher. Fui embora para outro estado com outra mulher. Ela me largou e eu caí aqui nessa situação. Pense. Eu queria que você pensasse. Se você não quer ser o próximo, cuidado. Há uma canção que diz: cuidado. Há uma voz que fala manso e baixinho, fala fundo e baixinho, que lhe induz a desviar do caminho, lhe arrastando para a perdição. Cuidado, essa voz é a voz do diabo. Quando que você vai morrer? Não sei. Quando que eu vou morrer? Não sei. Nós só estamos livres disso o dia que o meu Senhor me levar. Seja humilde, se humilhe diante de Deus. Não se exalte.